Possibilidade de quebra de sigilos pelo Poder Judiciário é o tema do Via Justiça de hoje. Participam do programa a juíza Rosimere das Graças Couto, da Vara de Inquéritos Policiais de Belo Horizonte, e Bruno Cláudio Pena Amorim Pereira, advogado e professor de Direito Constitucional. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A Constituição Federal garante o direito de todos à intimidade e ao sigilo das comunicações. Veja o que diz a Lei Maior. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Também é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. O texto constitucional diz, no primeiro entendimento, que só no caso das comunicações telefônicas é que poderia haver a quebra de sigilo inviolável. No entanto, não é o que se vê. Numa sociedade cada vez mais complexa, o judiciário vem quebrando o sigilo em outras frentes, como o sigilo bancário, fiscal e de internet. Doutora Rosimere, como interpretar o comando constitucional? Na verdade, apesar do artigo 5º da Constituição tornar inviolável o direito à intimidade, tem-se entendido que esse poder não é absoluto. Porque no caso de interesse público e social e no caso de ocorrência de crimes, existe previsão legal para a quebra de sigilo, né? No caso hoje da quebra de sigilo bancário e fiscal, nós temos a Lei Complementar 105/2002, que prevê os requisitos para a ocorrência dessa quebra de sigilo. E no caso das comunicações telemáticas, de informática e telefônicas, nós temos a Lei 9.296/96, que dita as regras para que a ocorrência da quebra ocorra. Doutor Bruno, estaria certa essa construção jurisprudencial ou o legislador queria, na época, que esses direitos fossem absolutos? A intenção do Constituinte, quando ele dispõe, no inciso 12 do artigo 5º, que a interceptação telefônica seria a única forma admitida de quebra mediante autorização judicial, no ponto de vista, né, da intenção do Constituinte, efetivamente, sigilo de dados, sigilo das comunicações telegráficas e sigilo das correspondências seriam inviolabilidades absolutas. Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminhou no sentido de permitir a quebra de sigilo de dados, a incluir os dados bancários, dados telefônicos, que não se confunde com a conversa telefônica, e também os dados fiscais. Mais recentemente, devem ser incluídos também os dados eletrônicos. E o Supremo tem entendido que estes direitos não são absolutos, entretanto, só pode haver quebra de sigilo de dados em caráter de absoluta excepcionalidade. Na medida em que o Supremo verifica que não há outro modo de se obter essas informações, se for em caráter de excepcionalidade e se essa informação for essencial para a apuração de um fato ilícito, sempre observando a própria razoabilidade. Doutora Rosimere, a senhora é a favor da quebra de sigilos como é feita hoje no Brasil ou a sociedade está vulnerável? Não, acredito que não, porque hoje a quebra de sigilo só é feita com autorização judicial, né? E dentro das regras que toda legislação determina. No caso de um processo criminal, por exemplo, ou num inquérito instaurado, normalmente quando essa prova é imprescindível para a continuidade das investigações, ela é dada com todo o poder de sigilo e cautela que a justiça decide e determina. Nós vimos recentemente a quebra do sigilo do matador das crianças da escola de Realengo, no Rio de Janeiro, que revelaram o perfil psicopata dele na comunicação pela internet. Doutor Bruno, as polícias deveriam ter o recurso da quebra de sigilos de forma facilitada dentro do conceito de estado preventivo para evitar crimes? É importante que haja esta atuação preventiva por parte do Estado,
especialmente por parte dos órgãos de polícia, sempre observando o que determina a Constituição e a própria jurisprudência do Supremo. Então, em primeiro lugar, qualquer quebra de sigilo bancário e fiscal e, consequentemente, de dados também eletrônicos, como no caso do Realengo, deve haver um motivo justificado mediante uma autorização judicial devidamente fundamentada e, consequentemente, o que mais se discute nessa questão da quebra do sigilo é a divulgação desses dados que foram obtidos por meio da imprensa. Então não poderia haver essa divulgação, seria isso? A divulgação desses dados já encontra obstáculo no próprio artigo 5º, inciso 10, quando fala que é inviolável a vida, a intimidade, a honra e a imagem das pessoas. Mas mesmo no caso do matador de Realengo, não poderia ter sido divulgado pela imprensa depois o que foi descoberto? Olha, se nós pensarmos, né, que foi uma divulgação posteriormente ao seu falecimento, mas de qualquer modo existem atributos de personalidade, atributos que deveriam ser preservados, considerando que são dados inerentes a uma investigação criminal. Vamos ver agora o que o povo fala sobre a quebra de sigilos. A pergunta foi: você acha que as polícias deveriam poder quebrar os sigilos dos criminosos condenados ou sob investigação sem precisar de autorização da justiça? Não, sem autorização acho que não, porque a lei é clara. Acima de qualquer coisa tem que saber o interesse público, se tem interesse público ou não. Isso aí é uma quebra do Estado democrático de direito. Nós temos que ter respeito ao Estado democrático de direito. Senão nós estamos abrindo as portas para fazer uma nova ditadura no país. Desde que desconfie que as pessoas estão fazendo alguma coisa errada, isso seria bom para a sociedade. Esse negócio de ficar escondendo a coisa que existe só atrapalha. Você entendeu? Se tiver a quebra de sigilo, aí eu acho que fica em condições de evitar muita coisa, né? Se a polícia, se a autoridade em geral pudesse ter essa quebra sem essa burocracia toda, acho que ia agilizar muita coisa no Brasil. Se alguém não deve nada, não tem nada a temer. Então que quebre o sigilo. Tem que haver a autorização da justiça para esse caso. Eu não posso correr o risco de ser um presumível criminoso e a polícia poder invadir minha privacidade, entendeu? Doutora Rosiméria, só viu, o povo fala, há uma divisão, né? Com quem a razão? Sim, eu acho que os que disseram que essa questão da violação do direito à intimidade, ela é restrita, estão corretos. Não tem como você determinar uma quebra de sigilo sem autorização judicial, porque senão você aí sim vai estar ferindo os direitos constitucionais do cidadão e extravasando totalmente os limites que a legislação impôs. Mas nem para facilitar o trabalho da polícia no caso dos condenados? Não, no caso de qualquer investigação policial, havendo necessidade de quebra de sigilo através de uma investigação prévia, isso é imediatamente comunicado à justiça e o juiz decide de forma imediata. Doutor Bruno, comentário do senhor sobre o... Olha, eu acho que essa questão que está aí retratada por parte do povo, ela é uma questão contemporânea que perpassa pelo fato de que hoje há uma preocupação muito grande da sociedade em relação à segurança pública. Então, vários se manifestaram no sentido de que esta quebra deveria haver em prol do interesse coletivo. Mas, por outro lado, nós temos valores individuais. E aqui entra, né, aquela questão de conflito entre direitos. De um lado, direitos à intimidade, à privacidade, decorrentes do próprio individualismo, que devem ser preservados. E, por outro lado, direitos relativos à coletividade, ao interesse público, à segurança pública, à paz social, à ordem pública. A questão é como conciliar ambos os valores. E esta conciliação nunca pode desconsiderar os direitos fundamentais da pessoa, especialmente porque o judiciário hoje tem esse poder de determinar como haveria a quebra do sigilo. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.